Amém. Ontem nós estivemos aqui na nossa reunião do Ministério de Casais. Pastor Carlos e irmã Anísia estiveram ministrando ontem aqui. Nós tivemos um bom número de casais aqui na igreja e foi assim um momento muito especial para a gente. Quantos? 45 casais, né? Poderia ser mais, né? Amém. E eu penso que nós fazemos algumas escolhas, nós temos algumas escolhas, segundo a nossa perspectiva, principalmente segundo aquilo que a gente entende como a melhor escolha. Por exemplo, vocês aqui têm lugares que vocês escolheram na igreja para vocês sentarem. Quando eu venho aqui ao púlpito, por exemplo, eu olho para a plateia, para vocês, e percebo que tem alguns irmãos que sentam sempre nos mesmos lugares, sentam sempre nos mesmos assentos. E a minha tradução, a minha leitura, é que para você esse é o melhor lugar. É o lugar que você entendeu, que você escolheu como o melhor lugar. E escolher o melhor lugar para a gente, ou os lugares que nós julgamos mais importantes, ou mais cômodos, ou melhores, faz parte da nossa natureza. Isso acontece nos mais diferentes aspectos da nossa vida. Se você for a uma praça de esportes, a um estádio, a um ginásio, a um lugar onde está havendo um evento esportivo, você vai perceber que as pessoas querem comprar os melhores assentos, os lugares mais próximos, aonde elas possam ter uma visão melhor do evento, das pessoas que estão participando do evento. As pessoas chegam a pagar, inclusive, uma quantidade muito grande de dinheiro em eventos como esses, nos lugares chamados de camarotes. Né? Tem até aí um meme, né? uma coisa engraçada que passa muito na internet, que é o rei do camarote, que é o sujeito que acha que o lugar mais confortável do mundo não é o lugar que ele escolheu, é o lugar que ele está. Então, ele é o dono do lugar, né? Ele estaciona onde quer estacionar, ele faz aquilo que bem quer. Portanto, esses lugares para a gente, os lugares que nós escolhemos como os melhores lugares, ou lugares para nós, são lugares que nos dão um potencial de nós nos distinguirmos dos outros. Eu não queria usar aqui uma palavra que talvez possa ser mal interpretada, mas o sentido dessa palavra é que nós queremos lugares que impressionem os outros, que nos coloquem numa posição de destaque, que cause impressão nas pessoas. Quer ver uma coisa como nós gostamos dos melhores lugares? Num shopping, num estacionamento de shopping. Principalmente em épocas de festividades, Natal, Carnaval, Ano Novo. Como as pessoas, né, os shoppings estão cheios, e como as pessoas brigam por uma vaga no estacionamento que está o mais próximo possível da porta de entrada do shopping, ou da porta da loja, aonde a pessoa quer ir. Eu já vi, num shopping aqui de Fortaleza, pessoas discutirem e quase chegarem às vias de fato, ou seja, a descerem do carro e brigar por causa de uma vaga no estacionamento, porque aquela vaga era o melhor lugar para ela e para o carro dela. E já vi num grande shopping aqui em Fortaleza,
pessoas abalroarem, uma bater no carro da outra, porque queria chegar primeiro naquela vaga que ela achava que era dela, né? No estacionamento que ela achava que era dela. Pense um pouco e olhe para dentro da sua casa. Veja como você disputa os melhores lugares, assim como você disputa no cinema, numa mesa de restaurante, à mesa, quando você vai comer, quando você... Diante da televisão, a gente disputa o melhor lugar diante da televisão. Quem tem o controle? O melhor lugar para dormir, qual o melhor lugar da cama, qual o melhor lugar do quarto, qual o melhor quarto para dormir. De modo que a gente está sempre tentando alcançar o melhor lugar. Quando você vai para o mundo religioso, e você olha para, por exemplo, os judeus da época de Jesus, os judeus também buscavam, eles tinham anseios, eles também queriam os melhores lugares nas sinagogas. A palavra sinagoga significa ajuntamento. Eles queriam os melhores lugares no ajuntamento. E Jesus faz menção desse desejo pelos melhores lugares nas sinagogas, lá no capítulo 23 de Mateus, quando ele diz assim: gostam do primeiro lugar nos banquetes e das primeiras cadeiras nas sinagogas. Porque assim como na nossa igreja, nas igrejas atuais, ou na igreja daquela época, nas sinagogas, existia um lugar separado mais ou menos como essa plataforma aqui, aonde os rabinos e outros dignatários religiosos se sentavam. Era um lugar de honra, era um lugar de privilégio, era um lugar em que as pessoas eram celebradas, eram aquilo que os judeus consideravam os melhores lugares. E eu estava pensando na nossa igreja aqui, ultimamente, a respeito de qual seria o melhor lugar na nossa igreja. Eu descobri qual é. É a última fileira da igreja, porque é a primeira a ser preenchida. A última fileira da igreja é o lugar que todo mundo quer sentar, é o lugar mais buscado, mais desejado. Todo mundo quer sentar lá. No Evangelho de Mateus, no capítulo 10, Jesus conta a história, lá no versículo 35, é uma pequena história a respeito de dois discípulos de Jesus. Esse não é o texto para a nossa reflexão, é apenas para a nossa introdução. Tiago e João. Eles procuraram Jesus porque eles queriam alcançar esse negócio de melhor lugar, só que não era na igreja, era no reino de Deus. Era quando Jesus se assentasse no seu trono. Aí lá no versículo 36 e 37 tem um pequeno diálogo entre os discípulos, Tiago e João, e Jesus. E o diálogo é o seguinte: ele, pois, lhes perguntou ele, Jesus: que quereis que eu vos faça? Responderam-lhe: concede-nos que na tua glória nos sentemos, um à tua direita e outro à tua esquerda. O que eles estavam pedindo a Jesus? Eles estavam pedindo os melhores lugares no reino. Eles estavam pedindo a Jesus um lugar de honra, de prestígio, de poder, porque esse é um desejo inerente, natural ao ser humano. Nós queremos o melhor lugar. Todo ser humano quer ser honrado.
Todo ser humano quer ter prestígio. Todo ser humano deseja poder. E é sobre o melhor lugar que eu gostaria de falar hoje à noite. Esse é o título da minha mensagem. O melhor lugar. Se encontra no Evangelho de Lucas, no capítulo 14, do versículo 7 até o versículo de número 11. Porque nesse pequeno trecho, Jesus tinha algumas coisas a ensinar a respeito do melhor lugar. E é sobre isso que eu gostaria de compartilhar hoje à noite com vocês, de refletir hoje à noite com vocês. Lucas, capítulo 14, versículo 7 até o versículo de número 11. Observando como os convidados escolhiam os lugares de maior destaque ao redor da mesa, Jesus lhes propôs uma parábola. Quando por alguém fores convidado para um banquete de casamento, não busques o lugar de honra, pois é possível que tenha sido convidada também outra pessoa, ainda mais digna do que tu. Sendo assim, o anfitrião que aos dois convidou se aproximará e te pedirá: dá o lugar onde estás a este. Então, sobre grande humilhação, irás ocupar o último lugar. Por esse motivo, quando fores convidado, dá preferência aos lugares menos importantes, de forma que quando passar o anfitrião do banquete, te saúde exaltando o amigo, vem, assume um lugar mais importante, e assim serás honrado na presença de todos os convidados. Portanto, todo que se promove será envergonhado, mas o que a si mesmo se humilha será exaltado, ou receberá exaltação. Permitam-me hoje à noite, em algumas palavras, em algumas pinceladas, montar o cenário dessa história aqui, o pano de fundo desse episódio. Jesus foi convidado para ir à casa de um importante fariseu, uma festa de casamento, um jantar na casa do fariseu. Era um dia de sábado. Era um jantar onde a nata da sociedade, principalmente a sociedade religiosa, os principais nomes religiosos estariam presentes naquela reunião. Jesus era o convidado de honra. Estariam ali o alto clero da cidade, as pessoas mais proeminentes, as vossas santidades, tudo que tinha, ou todo aquele que tinha importância religiosa, desejava estar naquela festa, pretendia estar naquela festa, e os mais importantes, dos mais importantes, se fizeram presentes. E quando Jesus está lá, a festa ainda está para acontecer, as pessoas estão se arrumando nos lugares, às mesas que estavam naquele ambiente, alguém traz um homem que tinha uma doença chamada hidropsia, que era, como Lucas era médico, ele
faz questão de diagnosticar, de dizer que tipo de doença esse homem tinha. É uma doença que as pessoas tinham, que fazia retenção de líquidos. E as pessoas ficavam inchadas. Por isso a palavra hidropsia, hidro de água, de líquido. Esse era o sintoma dessas pessoas quando essas pessoas estavam doentes. E esse homem foi levado até aquela festa, provavelmente por alguém, por um religioso, alguém que estava com uma intenção, embora Lucas não mencione, de colocar Jesus à prova. Eles trazem aquele homem diante de Jesus. Era um dia de sábado, e segundo a crença dos fariseus, nem curar num dia de sábado você podia. Era uma transgressão da lei. Havia uma proibição no entendimento deles. E Jesus cura esse homem da sua enfermidade num dia de sábado, demonstrando que ele, Jesus, era um rabino diferente, era um homem diferente da maioria dos religiosos que estavam ali participando daquela festa, porque ele não se deixava prender às tradições religiosas e às interpretações equivocadas da lei que os religiosos tinham naquela época. Não vou entrar em detalhes a respeito dessa cura, mas as coisas entraram por um outro caminho, as pessoas começam a se acomodar, cada um buscando o seu lugar nas mesas, e Jesus começa a observar as pessoas, o comportamento das pessoas, as motivações das pessoas, por que as pessoas escolhiam certos lugares, por que alguns estavam querendo as melhores posições na mesa principal. Os primeiros lugares a serem preenchidos eram naturalmente os lugares de honra. E onde era esse lugar de honra? Próximo ao convidado, que era Jesus. Numa festa, num jantar judaico, quando você convidava alguém, aquela pessoa era o centro das atenções. E Jesus começou a perceber que muitas pessoas estavam ali se empurrando, umas batendo nas outras, para sentarem ali perto de Jesus, porque queriam ser vistas ao lado de Jesus, próximos de Jesus, para também serem honrados como Ele. É nesse momento, compreendendo a motivação, a intenção do coração dessas pessoas, que Jesus aproveita para ensinar algo àqueles que estavam naquela festa e a nós que estamos aqui hoje à noite. Quantas vezes na vida nós não já vimos este princípio em ação inúmeras vezes? Humilhar-se e ser exaltado, exaltar-se e ser humilhado. Pense em quantas histórias, em quantos eventos você conhece em que esse princípio esteve presente. De gente que se exaltou, que achou que era dono do mundo, que era, sei lá, o bambambam, o que você quiser denominar, adjetivar, e foi humilhado. E quantas pessoas foram humilhadas e depois foram exaltadas? Talvez na sua própria história, na sua própria vida. Você sofreu humilhação, você foi colocado em último, até que um dia, de alguma maneira, de alguma forma, lá estava você, dando a volta por cima e sendo exaltado. Existem vários exemplos na Bíblia. Eu vou citar um exemplo aqui, que talvez seja um dos mais
conhecidos, um dos mais fortes, um dos mais impactantes, que foi o do rei Nabucodonosor, que está lá no livro do profeta Daniel, no capítulo 4. Ele tem sonho, Daniel interpreta. O sonho é Deus dizendo a esse homem que Deus o exaltaria, que Deus o colocaria num lugar de honra. Mas sabe o que acontece? Quando chega lá no versículo 29, acontece o seguinte: ao cabo de 12 meses, apenas um ano, 12 meses, de toda a honra, de toda a exaltação que Deus havia dado a esse homem, quando passeavas sobre o palácio real da Babilônia, falou o rei e disse: não é esta a grande Babilônia que eu edifiquei para a morada real, pela força do meu poder e para a glória da minha majestade? Ainda estava a palavra na boca do rei, quando caiu uma voz do céu: a ti se diz, ó rei Nabucodonosor, passou de ti o reino, serás expulso do meio dos homens, e a tua morada será com os animais do campo. Far-te-ão comer ervas como os bois, passar-se-ão 7 tempos sobre ti, até que conheças que o Altíssimo tem domínio sobre o reino dos homens e o dá a quem quer. Na mesma hora, a palavra se cumpriu sobre Nabucodonosor, e foi expulso do meio dos homens, e comia ervas como os bois, e o seu corpo foi molhado do orvalho do céu, até que lhe cresceu o cabelo como as penas da águia, e as suas unhas como as das aves. Mas ao fim daqueles dias, eu, Nabucodonosor, levantei aos céus os meus olhos, e voltou a mim o meu entendimento, e eu bendisse o Altíssimo, e louvei, e glorifiquei ao que vive para sempre, porque o seu domínio é um domínio sempre eterno, e o seu reino é de geração em geração, e todos os moradores da terra são reputados em nada, e segundo a sua vontade, ele opera no exército do céu, entre os moradores da terra, não há quem lhe possa deter a mão, nem lhe dizer: que fazes? No mesmo tempo, voltou a mim o meu entendimento, e para a glória do meu reino, voltou a mim a minha majestade e o meu resplendor. Buscaram-me os meus conselheiros e os meus grandes, e fui estabelecido no meu reino, e foi-me acrescentada excelente grandeza. Agora, pois, eu, Nabucodonosor, louvo e exalto e glorifico ao Rei do céu, porque todas as suas obras são retas, e os seus caminhos justos, e ele pode humilhar aos que andam na soberba. Essa é uma grande lição, a história de Nabucodonosor. O que Jesus passa a ensinar é quase o oposto, o inverso, o outro lado da moeda de tudo que a gente ouviu a respeito de ser bem-sucedido, de ter sucesso, de ocupar os melhores lugares nos dias de hoje. Mas a gente também precisa ter humildade para reconhecer que o que Jesus ensina não é fácil de ser seguido. Porque, de acordo com Jesus, em primeiro lugar, o melhor lugar é o último. O melhor lugar é o último. É óbvio que o que Jesus está falando aqui
não é sobre arrumação de cadeira, não é sobre a última fileira numa reunião. Não é sobre estar sentado na geral de algum lugar. Ele não está falando de organização de festa. Ele diz assim: olha, quando você for convidado, vai e reclina-te no último lugar. O que Jesus está falando é mais do que colocar pessoas certas nos lugares certos. Jesus está contando uma parábola. Está aqui no versículo 7. Lucas faz questão de deixar claro que isso aqui é um ensinamento. E o ponto da parábola é em função do que estava acontecendo ao redor de Jesus e que Jesus estava observando. As pessoas estavam forçando a barra para se sentar nos melhores lugares. As pessoas estavam disputando umas com as outras para se sentarem nos melhores lugares. E se alguém quer ser honrado pela força, acaba sendo humilhado. Mas se alguém voluntariamente se humilha, acaba sendo exaltado. E isso é completamente contrário à natureza da nossa cultura. Porque a nossa cultura ensina que nós devemos ocupar os melhores lugares. Tem um ditado que diz que quem não é visto, não é lembrado. Por isso todo mundo quer aparecer, principalmente em época de mídia social, de internet, de facilidade de comunicação. Ser o primeiro, estar em primeiro, se for nesse nível de importância, vai chegar a um tempo em que nós não vamos conseguir ficar contentes com nada. Nenhuma posição é aceitável, a não ser o topo, a não ser o primeiro lugar. Mas veja o que Jesus ensina a respeito desse tipo de coisa. Totalmente contrário à filosofia de Ratzinger. Em Marcos, no capítulo 9, versículo 35, ele diz assim: e ele, sentando-se, chamou os 12, os seus discípulos, e lhes disse: se alguém quiser ser o primeiro, será o derradeiro de todos e o servo de todos. Isso aqui não parece uma fórmula de vitória. Isso aqui não parece uma fórmula para ninguém vencer. Isso aqui que Jesus disse, você jamais vai encontrar num livro, por exemplo, chamado 10 hábitos mais importantes das pessoas bem-sucedidas. Você não vai encontrar isso nesse livro. O que Jesus está falando é que existem duas maneiras distintas da gente alcançar o melhor lugar. Uma dessas maneiras é o que o mundo nos ensina, é o que a cultura, a sociedade nos ensina. Seja o primeiro, vá em primeiro, alcance o primeiro, não importa os meios, chegue em primeiro. E o método de Jesus, que diz assim: seja o último, seja o mais humilde. Eles estão falando sobre o quê? Sobre a mesma coisa. Sobre alcançar o mesmo lugar, sobre chegar ao mesmo lugar, sobre chegar ao topo. A diferença está no meio pelo qual se chega lá. Quando a cultura, a sociedade diz assim: seja o primeiro, vá para o primeiro, alcance o primeiro, passe por cima de todo mundo, arrebente todo mundo, quebre todas as regras, ponha tudo por terra. Não importa quem você está magoando, machucando, destruindo, eliminando. Jesus diz: não, seja ético, seja correto. Por quê?
A nossa sociedade diz que o primeiro lugar é mais importante. E Jesus disse que o mais importante é o último. Para o cristão, o último lugar pode ser o melhor lugar para ele estar. Porque o último lugar é o lugar onde Deus pode nos exaltar. A segunda coisa que Jesus fala a respeito do melhor lugar é que o melhor lugar é o lugar menos desejado. É interessante que Jesus não fala sobre os outros lugares, os lugares com menos importância. Depois que os primeiros lugares, os lugares próximos a Jesus foram preenchidos, ninguém brigou mais. Cada um se assentou, parece que houve um acordo geral, houve um tratado ali que ninguém disse, olha, os primeiros lugares já foram ocupados, então cada um senta aí mesmo onde está, ninguém, não tem importância mesmo não, cada um fica na sua. Existe uma história sobre o grande maestro Leonard Bernstein. Diz que um admirador, ele era um maestro de orquestra sinfônica, né? Muito conhecido. E um admirador um dia chegou para Bernstein e disse assim, numa orquestra sinfônica, qual é o instrumento mais difícil de tocar? E ele respondeu sem pestanejar, o segundo violino. Existe muita gente querendo tocar o primeiro. O grande problema de um maestro, o grande problema de uma orquestra, é encontrar quem queira tocar o segundo violino, a segunda trompa, a segunda flauta. Mas não é tocar só tocando, é com o mesmo entusiasmo e alegria daquele que toca o primeiro violino, a primeira flauta, a primeira trompa. Mas o que as pessoas não sabem é que se não tiver o segundo violino, a segunda trompa, a segunda flauta, a gente não consegue ter harmonia. Nós não conseguimos ter uma orquestra sinfônica harmônica. Porque a gente precisa daquele que vai ser o primeiro, mas a gente precisa daquele para trazer som, harmonia, que vai tocar o segundo. Ora, o que Bernstein disse é uma verdade a respeito da nossa realidade de vida. Ninguém quer ser o segundo, quanto mais o último. Diga a alguém que ele é o último, e você vai ser processado por bullying. Diga a alguém que ele vai ficar no último lugar na fila. Você não vai ficar murmurando, reclamando, porque quando ele chegar lá não tem mais comida para ele. Lá numa fila do self-service, é todo mundo brigando para ser o primeiro. Vai nas corporações, no mundo empresarial. Todo mundo quer ser visto, todo mundo quer ser notado, todo mundo quer chamar a atenção. Jesus estava falando de coisas muito mais sérias do que sentar em cadeiras. E que poucas pessoas ali estavam se dando conta. Jesus estava falando a respeito de ser arrogante, de não sentar em determinados lugares, porque achava que o lugar era pequeno demais para eles. Você já pensou nisso? Que muitas vezes nós não queremos nos sentar em determinados lugares, nem queremos fazer determinadas coisas, porque aquelas coisas são pequenas demais para nós. Nós somos superiores. E muitas vezes nós fazemos isso e nem percebemos
como a gente só quer tocar o primeiro violino, quando a necessidade maior é de alguém que toque o segundo. Porque esse mundo, essa sociedade, esse sistema que a gente vive, nos ensina que a gente precisa ser aptos, melhores, que a gente tem que estar por cima, que se for necessário pisar a todos. Há uma história muito bonita que eu li algum tempo atrás sobre um cristão africano. Ele era, não lembro agora qual era o país, ele foi século XVI para 17, foi aos Estados Unidos estudar numa universidade chamada Taylor University, Universidade Taylor, em Indiana, nos Estados Unidos. Ele era um negro, numa sociedade extremamente racista, como era a sociedade daquela época, pior, até muito pior do que nós vemos nos dias atuais. E esse homem veio da África para estudar nessa universidade. Ele foi recebido pelo presidente da universidade. E quando o presidente da universidade o recebeu, disse assim, o nome dele é Samuel Morris. O apelido dele Sammy Morris. E tem até um vídeo no YouTube contando a história de Sammy Morris. A história está em inglês, The Story of Sammy Morris, uma vida cheia do Espírito. Tem um filme meio antigo, mas dá para assistir, eu acho que está legendado. E ele foi para o alojamento. Vocês sabem que nos Estados Unidos é diferente aqui do Brasil, né, que a gente vai e volta todos os dias para casa. Na universidade você vai, você fica lá, e você vai de vez em quando, você volta de vez em quando para a sua casa. E o presidente, recebendo aquele ilustre visitante da África, alguém longe, uma figura exótica, porque era um negro, né? Disse, qual o quarto que você deseja ocupar? Sammy olhou para o presidente e disse, eu quero o quarto que ninguém quer. Aquele que ninguém quer ocupar. Depois de algum tempo, o presidente da Universidade Taylor confessou, neste dia, depois da resposta de Sammy Morris, afastei-me dali com os olhos cheios de lágrimas. Eu estava perguntando a mim mesmo, se eu estava disposto a ocupar o lugar que ninguém mais queria ocupar. Filipenses capítulo 2, versículos 3 e 4 diz assim, nada façais, por contendas ou por vanglória, mas com humildade. Cada um considere os outros superiores a si mesmo. Não olhe cada um somente para o que é seu, mas cada qual também para o que é dos outros. O melhor lugar, muitas vezes, é o lugar menos desejado. É o lugar que ninguém quer ir. Mas lá é o lugar que Deus pode exaltar você. Terceira lição que Jesus ensina aqui, são 5, nós estamos na terceira. É que o melhor lugar é o lugar do aprendizado. É o lugar onde a gente aprende. Eu estava lendo, acho que foi ontem, eu entrei num blog lá, por acaso, estava fazendo uma pesquisa, por acaso entrei num blog de um professor, e ele estava falando sobre a quantidade de universidades que existem no Brasil, que dão diplomas e que não são universidades. A lista é enorme. Algumas são universidades, mas não foram nem autorizadas pelo MEC a conceder. Algumas dessas universidades aqui em Fortaleza estão cobrando uma mensalidade de mais de R$400 por um diploma que ela não pode dar, por um ensino que ela não foi autorizada.
E muita gente vai para essas universidades, sabe por quê? Porque muita gente quer chegar ao topo por atalhos. Pastor, e qual é o problema da gente chegar ao topo por atalhos? Eu acho que isso é esperteza. Sabe qual é o problema da gente chegar ao topo por atalhos? É que a gente não vai conseguir aprender as grandes lições da vida que a gente precisa aprender para quando chegar lá no topo e se manter lá. O caminho para o topo é um caminho longo, árduo, exigente. Eu já ouvi falar, não vou citar o nome da organização, mas tem uma organização religiosa, para-eclesiástica, que recebe pessoas. Essas pessoas vão para lá para ter uma formação cristã, um discipulado, uma formação religiosa. E diz que a primeira tarefa que essas pessoas recebem, quando chegam nessa instituição, é limpar o banheiro por 2 semanas. Passar 2 semanas limpando banheiro. Não, mas eu vim aqui para estudar. Sim, mas a sua tarefa primeira é limpar o banheiro. Se você não tiver condições, capacidade para limpar o banheiro, você não vai conseguir alcançar os seus objetivos aqui dentro. Primeira grande tarefa: limpar banheiros. Não importa as qualificações. Não, mas eu sou doutor, eu sou mestre, eu tenho pós-doutorado, eu tenho formação religiosa, eu fui formado em tal universidade. Não interessa, a sua primeira tarefa aqui é limpar banheiro. Todos, sem distinção. Quem não consegue lavar banheiros não pode ocupar cargos ou funções nessa organização. Alguém aqui já ouviu falar na Wendy's? Uma rede de restaurantes de fast food americana. Alguém já ouviu falar? Eu fui ler a história do David Thomas. Eu vou traduzir aqui, eu vou ler aqui em poucas pinceladas, em rápidas palavras, a história do fundador que morreu em 2002. Ele era uma figura muito conhecida nos Estados Unidos, tinha inclusive programa de televisão. Ele escreveu um livro falando a respeito da humildade, chamado Well Done, The Common Guy's Guide to Everyday Success. Traduzindo é: bem feito, um guia para o sucesso diário de pessoas comuns. Mais ou menos por aí. E ele escreveu o seguinte, num trecho lá desse livro, num capítulo. Ele escreveu o seguinte: eu recebi meu MBA. Você sabe o que é MBA? O MBA é uma espécie de pós-graduação, de especialização, antes de receber o meu GED. O que é o GED? O GED nos Estados Unidos é uma espécie de supletivo, ou seja, você não tem diploma nenhum de que você fez o primeiro grau, o segundo grau, aqui não é mais assim, nem é como é agora. Fundamental e médio. Aí você vai, faz uma prova, e nessa prova, se você passar, você recebe o seu diploma GED, ou seja, o seu certificado de supletivo do segundo grau. Isso lhe dá condições, lhe torna apto para fazer um MBA, que é uma graduação master. Porque é diferente, é complicado explicar direitinho como é que funciona a coisa lá. Aí ele falou o seguinte, resumindo, ele disse: olha, e eu tenho muito orgulho da minha formação, da minha graduação no MBA. A minha foto lá, estou eu, de avental até os joelhos.
Eu garanto para vocês que eu sou o único empresário nos Estados Unidos da América cuja imagem que consta em todo o relatório corporativo anual aparece com um balde de plástico e um esfregão na mão. Então, quando ele fazia a reunião da empresa, estavam todos os funcionários, todos os gerentes, todos os franqueados, que é uma das grandes cadeias de fast food nos Estados Unidos, já tem em muitos lugares. A foto que aparecia do David Thomas era ele com um rodo e com um balde de plástico. Aí ele diz assim: isso nunca foi um problema para mim, ter um balde de plástico e um rodo. Na verdade, MBA na Wendy's não significa Master of Business Administration. Significa Mop Bucket Attitude. Ou seja, atitude do esfregão e do balde. Quem quiser crescer na Wendy tem que passar pelo MBA da Wendy's. Atitude do esfregão, do rodo e do balde. Qual é o grande problema dos nossos dias, das nossas sociedades, das nossas organizações? É que tem pessoas demais querendo ensinar, dirigir, administrar, e poucas pessoas dispostas a aprender e a fazer. E nós, como cristãos, também precisamos escolher o caminho do aprendizado, porque é isso que significa a palavra discipulado. Discípulo é aprendiz. Precisamos aprender o caminho do fazer, para que Deus, para que Jesus não nos compare àqueles que estavam ali disputando os primeiros lugares e que Jesus tanto condenou. Vamos buscar o nosso MBA espiritual. Talvez, para a gente pegar o nosso certificado, seja necessário o balde e o esfregão. Mas se for necessário, vamos pegar o balde e o esfregão, contanto que sejamos coroados e abençoados pelo Senhor. O melhor lugar é o lugar do aprendizado. Como é bom ser aprendiz. Em quarto lugar, Jesus disse que o melhor lugar não é um lugar para ociosidade. Porque eu fiquei imaginando que quando eu chegasse aqui na minha reflexão, alguém aqui poderia estar conjecturando no coração: bom, se é assim, se é melhor ficar lá no último, se é um negócio é melhor viver para aprender, então eu vou ficar aqui porque eu não vou ser valorizado mesmo. Eu não vou fazer nada porque ninguém vai olhar para mim. Ora, não é isso que Jesus está dizendo. Jesus não está condenando o desejo de ninguém de querer progredir na vida, de querer melhorar na vida, de querer chegar ao topo. Jesus está falando da nossa tendência natural para a arrogância, para a soberba, de tentar parecer mais do que nós somos. Essa semana eu fui num lugar lá, fui resolver uma situação, e aí fui recebido pelo gerente do local. Quando eu cheguei lá, eu disse: pois não. Demorei lá uns 40 minutos sentado, depois me recebeu. Eu disse: pois não, posso ajudar? Eu digo: não, eu estou com um problema aqui, eu queria que você desse um jeito. Contei qual era o problema para ele. Ele sentou e, sem olhar para mim, só olhou quando eu cheguei, ele começou a escrever lá, digitar lá, e resolvendo a situação, disse: o senhor é médico? Eu disse: não. Engenheiro? Eu disse: também não. O que é que o senhor é?
Eu digo, eu sou pastor. Ah, é? O cara me analisou esteticamente. Irmãos, eu tenho um cara de médico? Ô, irmãos, obrigado. Tem um cara de engenheiro? Oh, meu Deus do céu, pegue a cara da riqueza e dê a riqueza para mim. Eu faço uma troca com você. Lhe dou toda a beleza da riqueza. Fique com a beleza e me dê a riqueza. Precisando desse dinheiro, irmãos. Fui resolver um problema de dinheiro, na verdade. Uma análise estética. E muitas vezes, isso é tudo que nós desejamos das pessoas, que as pessoas nos enxerguem apenas esteticamente. Veja o que Paulo diz assim em Romanos 12:3. Porque pela graça que me foi dada, digo a cada um dentre vós, que não tenha de si mesmo mais alto conceito do que convém, mas que pense de si mesmo sobriamente, de fato, na realidade, com mansidão, conforme a medida da fé que Deus repartiu para cada um. Não há nada de errado em trabalhar arduamente para progredir. Mas não vamos nos exaltar. Vamos deixar que as nossas obras, que as nossas atitudes, que os nossos comportamentos falem mais alto do que as nossas palavras. Por isso que o escritor de Provérbios diz assim, Provérbios 27:2: seja outro o que te louve, e não a tua boca, o estranho, e não os teus lábios. Este é o princípio do versículo de número 10. Quando Jesus disse que o anfitrião chega e diz assim: amigo, vem, assume o lugar mais importante. Jesus está falando aqui, o que ele não está falando é da falta de iniciativa. Ele está falando das motivações, do que nos leva a buscar alcançar os primeiros lugares, os melhores lugares. E em último lugar, eu queria dizer para você que o melhor lugar é onde Jesus está. Lucas não menciona, mas aonde é que você acha que Jesus está nesse exato momento? No momento da confusão lá. Eu garanto que Jesus não estava brigando com eles. Jesus não estava participando do empurra-empurra para sentar nos melhores lugares. Isso nunca foi do feitio de Jesus. Jesus nunca teve esse tipo de comportamento. Porque Jesus sabia que Ele era o melhor que as pessoas podiam ter. Que Ele era o lugar melhor para todas as pessoas. O melhor lugar para a gente estar é onde Jesus está. Porque o lugar é dele, a honra é dele, a glória é dele. E nele toda a nossa autossuficiência, autoimportância, arrogância fica sem sentido, sem valor. Nosso caminho para o melhor lugar é estar com o Senhor. Ele é sempre o nosso melhor lugar, sempre. Porque com Jesus nós podemos estar em último, mas não seremos os últimos. Nós com Ele seremos mais do que desejados. Nós estaremos sempre aprendendo, e Ele vai sempre nos colocar aonde for da sua vontade. Venha para Jesus hoje à noite e ocupe o melhor lugar que você pode ocupar no universo, nesta vida e na vida por vir. No lugar onde Jesus está, tem lugar para todo mundo. No lugar onde Jesus está, tem perdão, tem graça, tem paz, tem alegria,
tem salvação e tem vida eterna. Se você está buscando o melhor lugar para a sua vida, eu quero dizer para você hoje à noite, que esse lugar chama-se Jesus. Você está buscando o melhor lugar nesta vida e no porvir, então você está buscando Jesus. E se você estiver com Jesus, você vai estar no último lugar, no lugar menos desejado, num lugar de aprendizado, num lugar que não é ocioso, mas é o lugar onde Jesus está.